Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Torques, eu sou professor de Direito Eleitoral do Estratégia Concursos e na dica de hoje nós vamos tratar sobre o transporte gratuito de eleitores da zona rural no dia das eleições. Esse assunto ele é disciplinado especificamente na Lei 6.091 de 1974 e tem caído com frequência nas provas de tribunais regionais eleitorais. Em relação ao TRE São Paulo, só para que você tenha uma ideia, no último concurso de 2012, para o cargo de técnico judiciário área administrativa, para o cargo de analista judiciário área administrativa e para o cargo de analista judiciário área judiciária, nós tivemos uma questão envolvendo esse assunto. É uma lei relativamente curta, mas que traz algumas regras importantes e, dada a grande probabilidade de que esse assunto volte a ser cobrado no próximo concurso, nós estamos fazendo essa dica de hoje. Antes de nós analisarmos as principais regras que eu destaquei aqui para vocês, o seguinte, pessoal. Qual que é o objetivo dessa norma? As pessoas que residem na área rural, elas possuem naturalmente, às vezes, a necessidade de se locomover mais do que as pessoas que estão na área urbana para o exercício do voto. Em face disso, e até mesmo dadas as dificuldades de locomoção e muitas vezes a não existência de um meio de locomoção, um meio regular de locomoção, a Justiça Eleitoral ela traz essa legislação aqui disciplinando o transporte desses eleitores de zona rural. Além disso, o objetivo dessa lei foi evitar uma prática muito comum que nós tínhamos há um tempo atrás e ainda temos em algumas zonas rurais pelo Brasil afora, que era o transporte de eleitores feito por partidos, feito a mando de candidatos e daí constituindo uma forma de desequilibrar às vezes o resultado das eleições em razão do candidato que dispunha desses meios ilícitos de transporte de eleitores. Portanto, é muito importante que você já tenha na tua mente o seguinte: não é possível em hipótese nenhuma que esse transporte seja feito pelo partido político, seja feito pelo candidato, pela coligação, enfim. O único transporte gratuito que é possível é o previsto nessa lei que nós vamos estudar agora. E ele é gratuito e ele é providenciado pela Justiça Eleitoral. Para tanto, como a Justiça Eleitoral não dispõe de veículos de transporte público, naturalmente, ela vai efetuar a requisição para órgãos públicos em regra. Vejam só, pessoal. Como que se dá aqui o assunto? Vamos tratar, portanto, da Lei 6.091 de 1974. Requisição de veículos. Em relação à requisição de veículos, ela abrange os veículos e embarcações da administração pública direta e direta. Então, qualquer veículo de qualquer dos órgãos da administração pública, direta ou direta, seja ela da União, seja ela dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, poderão ser requisitados. Pessoal, quando eu falo em requisição, qual que é a palavra que deve vir à sua mente? A ideia de obrigatoriedade. Ou seja, os agentes responsáveis por esses órgãos, eles não podem, a não ser que tenha uma hipótese justificável, não podem não pode se eximir de liberar os veículos ou embarcações para a Justiça Eleitoral. Primeira informação que você tem que ter em mente. Tá? Mas o que acaba caindo em prova são as exceções, ou seja, são as hipóteses que não estão compreendidas como hipótese de requisição, ou seja, a Justiça Eleitoral ela não pode requisitar veículos de uso militar. Por quê? Porque o interesse aqui é outro, pessoal, o interesse de segurança nacional. Além disso, a Justiça Eleitoral ela não pode requisitar veículos e embarcações indispensáveis aos serviços públicos essenciais, como, por exemplo, uma van que transporta doentes, pessoal, né? Que não pode é um serviço que não pode ser interrompido, envolve o direito à vida. Nesse caso, é um direito que vai ter uma preponderância aqui, uma prevalência perante o intuito de se providenciar o voto de pessoas que tenham dificuldade de fazê-lo. Perfeito? Então, lembrem dessas duas hipóteses aqui que não entram na requisição, tá bem? Na sequência, pessoal, essa requisição pode também ser necessária, dada a quantidade de veículos a serem solicitados,
que a administração necessite de instalações, de funcionários e instalações. Funcionários para conduzir esses veículos e instalações para guardar os veículos no dia que antecede a eleição ou na véspera das eleições, se for o caso. Essa requisição ela deve ser efetuada no prazo de 15 dias antes do pleito para execução, ou seja, se destina à execução de transporte e também de alimentação dos eleitores. Vejam só, pessoal, nós temos aqui duas situações. Primeiro, eu não falei disso no início da aula, portanto, no início da dica eu quero destacar agora. Veja, ela é uma lei voltada para o transporte de eleitores. Contudo, é o seguinte, pessoal, esse eleitor, às vezes, ele sai de lugares longínquos para se locomover até a zona eleitoral e passa o dia lá, até todos votarem e tal, retornarem. Eles não podem ficar sem alimentação. Então, a própria Justiça Eleitoral vai se organizar para providenciar a alimentação desses eleitores. Veja, tudo em nome do exercício do voto, pessoal. Olha a responsabilidade que está por trás desses atos. Vejamos só. E é possível ainda, pessoal, a requisição de bens particulares. Veja, quando nós tratamos aqui, nós falamos de bens da administração direta, nós falamos de bens da administração indireta. Excluímos os bens, os veículos militares e aqueles de serviços essenciais, certo? Mas pode ocorrer de os bens públicos não serem suficientes. Se os bens públicos não forem suficientes, é possível a requisição de bens particulares. E aí eu pergunto para vocês, uma vez feita a requisição de bens públicos, deve ser indenizado? Tem que pagar alguma contraprestação em razão do uso desse bem? Não existe, pessoal. A regra é que a utilização seja gratuita, tanto do veículo ou embarcação, como também dos bens para armazenamento, se necessário. Somente haverá indenização posteriormente se houver dano. Então, tomem nota aqui conosco. Somente na hipótese de haver dano é que nós teremos a indenização. Caso contrário, é gratuito o uso. Certo, pessoal? Devido a essa lei, devido a essas normas, as únicas formas de transporte admissíveis no dia das eleições são as seguintes, que estão disciplinadas aqui, pessoal, que estão elencadas, arroladas aqui nesse esquema. Vejamos. Veículos a serviço da Justiça Eleitoral, que são os veículos que foram selecionados, que foram requisitados para o transporte de eleitores das zonas rurais. As linhas regulares de transporte, nós estamos falando aqui de quaisquer linhas, tanto rurais quanto urbanas, regulares de transportes podem ser utilizadas para locomoção no dia das eleições. Veículo próprio, se a pessoa tiver veículo próprio e desejar votar por intermédio desse veículo, não tem problema. E também os veículos regulares de aluguel, pessoal. Então, se a pessoa também tiver um carro alugado, ou alugar um carro, ou até mesmo um serviço de táxi, entra nessa hipótese, não há qualquer irregularidade aqui quanto à utilização desses veículos. O que não pode, e você tem que lembrar disso, é que, em hipótese nenhuma, um partido, coligação ou candidato poderão fornecer transporte de eleitores de zonas rurais. Certo? Então, são essas as hipóteses. Para nós encerrarmos aqui a análise dessa lei, eu vou tratar com vocês ainda de forma bem objetiva a respeito dos crimes previstos na Lei 6.091. Por quê? Porque cai muito, pessoal, a tipificação desses crimes. Primeiro, o que o examinador tenta fazer com vocês? Ele tenta confundir você na hora da leitura, na hora da prova, dizendo assim que essas condutas elas vão gerar apenas multa. Essas condutas não são tipificadas como crime porque não é tão grave. Pessoal, são condutas graves sim. E se praticadas pelos candidatos, por qualquer pessoa, as amando inclusive de partidos ou coligações, geram imputação criminal sim. E nós temos os tipos penais previstos aqui na Lei 6.091 que nós passamos a ler agora. Constitui crime a repartição pública que não informar em anos eleitorais, até 50 dias antes do pleito, a relação de veículos que possui à disposição, indicando e justificando os que não poderão ser utilizados como os decorrentes de serviços eleitorais. Notem, pessoal, aqui nós temos uma hipótese de crime eleitoral que é imputado ao gestor da repartição pública que se nega a fornecer veículos.
E ele tem um prazo para informar o rol de veículos que ele tem em anos eleitorais, e esse prazo é de 50 dias. Então, importante que você lembre que o prazo é de 50 dias e a pessoa que responderá pelo crime aqui vai ser o gestor dessa repartição pública, quem deveria informar e não o fez. Tá bem? Também constitui crime a pessoa privada que não atender à requisição da Justiça Eleitoral. Lembrem, eu falei que a requisição é uma obrigatoriedade, ela não pode declinar. Então, se ela não atender à requisição, ela incorre em crime eleitoral. Tá bom, pessoal? Mais uma hipótese aqui. Utilização de transporte que não seja os disponibilizados, aqueles disponibilizados pela Justiça Eleitoral. Não seja o transporte regular, não seja o transporte individual ou a utilização regular de veículos de aluguel. E nós estamos falando aqui, pessoal, não de quem fornece ainda, nós estamos falando aqui de quem utiliza esse transporte. Quem utilizar esse transporte vai incorrer em crime eleitoral. Perfeito, pessoal? Na sequência, constitui crime eleitoral o fornecimento de alimentação que não seja prevista na Lei 6.019 de 74, quando imprescindíveis o eleitor da área rural não tiver meios de provê-la a custas da Justiça Eleitoral. Então, pessoal, o fornecimento de alimentação, a não ser aquela hipótese que nós temos aqui, também constitui crime eleitoral, perfeito? Vamos em frente. O fornecimento de transporte ou de alimentação por partidos ou por candidatos aos eleitores da área rural também constitui crime eleitoral. Constitui crime eleitoral obstar o transporte ou fornecimento gratuito de alimentação para eleitores. É uma hipótese de crime. E, por fim, utilizar veículos e embarcações da administração pública direta ou indireta para fins de campanha eleitoral. Claro, se você não pode, como a gente sabe, constituir abuso de poder político, você utilizar bens da administração para finalidades eleitorais. Perfeito, pessoal? Então, lembrem desses tipos, lembrem dessas hipóteses para que vocês não perderem pontos importantes na sua prova. Está bem? É isso, pessoal. Encerramos mais uma dica nossa aqui de direito eleitoral. Espero que vocês estejam gostando do nosso projeto. Espero que vocês estejam curtindo bastante. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube, se vocês ainda não se inscreveram. Curtam as nossas dicas, compartilhem com seus amigos. Venham todos estudar conosco para o concurso do TRE São Paulo. Um forte abraço e até a próxima.